Bom, então essa nossa aula número 10. Agora a gente vai mudar de assunto. Vamos discutir aqui oscilações. Oscilações, oscilações em movimentos oscilatórios, aqui você está vendo vários exemplos aqui, esses pás aqui girando, aquela mola ali indo para frente e para trás. Isso aqui é uma representação da molécula de água, né? Os hidrogênios se afastam, se aproximam dos oxigênios, isso aqui é um pêndulo e tal e coisa. O movimento oscilatório ele tem por característica principal o fato de que ele se repete a cada intervalo de tempo, chamado período. Né? É isso que acontece. Isso é o que define, de fato, o movimento. Então, o período é o intervalo de tempo que separa repetições idênticas do movimento. Né? O movimento fica o tempo todo se repetindo a cada período. Associado ao período, a gente define frequência e frequência angular. É tudo relacionado. Né? O período tem esse símbolo aí, desse T maiúsculo, é medido em segundos. A frequência Fzinho é o inverso do período e tem unidades, portanto, de segundos a menos um. Segundos a menos um aparece com frequência, aparece tantas vezes em física que a gente adotou um nome especial para ela que chama Hertz. 1/segundo é chamado Hertz, em homenagem a um físico alemão lá. Você pode interpretar o número associado à frequência como sendo um número interpretar, né? O número, digamos assim, se alguma coisa tem uma oscilação de 60 Hz, né? Ou 60 por segundo, né? Essa é a unidade de Hertz, 1/segundo. Como é que você interpreta isso? Você interpreta que o sistema está executando 60 oscilações a cada segundo. É assim que você interpreta a frequência, o número de oscilações completas por segundo. Né? E associada à frequência tem a chamada frequência angular, essa aqui é a letra grega ômega, que é simplesmente 2π dividido pelo 2π vezes a frequência f. Né? Isso se chama frequência e se chama frequência angular. Né? Isso aqui frequentemente, em vez de dizer que exprimir a unidade do ômega em hertz, como seria inteiramente legítimo, né? Em vista do fato de que o 2π é simplesmente um número, a gente destaca a diferença da frequência angular para a frequência comum, dizendo que a frequência angular exprime a frequência angular em radianos por segundo. Tá? E essa aqui simplesmente em inverso de segundo ou hertz. Tá? Então, se essas três coisas, período, frequência e frequência angular, as três podem ser usadas para caracterizar essa repetição temporal do movimento oscilatório. Né? Períodos típicos de sistemas físicos que executam oscilações, por exemplo, no caso dos núcleos atômicos, os prótons e nêutrons lá do interior do núcleo atômico executam movimentos oscilatórios e o período lá é incrivelmente pequenininho, é 10 a menos 21 segundos. Ou, correspondentemente, a frequência é 10 a 21 Hz. Né? Os núcleos e os prótons e nêutrons lá oscilam 10 e 21 vezes por segundo. Né? Já os elétrons em torno dos núcleos atômicos, o movimento periódico que eles executam o período é da ordem de 10 a menos 15 segundos. Né? Bem mais lento o movimento, mas ainda assim incrivelmente rápido. Né? Os elétrons executam mais ou menos 10 elevado a 15 oscilações em torno dos núcleos a cada segundo. Agora, aumentando assim a escala de tamanho, agora moléculas. Né? O movimento atômico dos núcleos atômicos oscilatório, toda molécula executa oscilações como essa aqui que está sendo representada aqui para a molécula de água. Né? A ordem de grandeza dos períodos desses movimentos nucleares é da ordem de 10 a menos 13 segundos. É 100 vezes mais lento do que o movimento dos elétrons. Né? Pelo menos 100 vezes. Né? Isso indica que, por exemplo, no caso aqui desse hidrogênio, aqui, o hidrogênio se aproxima do oxigênio 10 a 13 vezes a cada segundo. A frequência seria da ordem de 10 a 13 Hz. Né? Ao passo que os movimentos que a gente vai efetivamente estudar, isso aqui é no domínio da mecânica quântica. Né? Todas essas coisas aqui né, são no domínio da mecânica. No domínio da mecânica clássica, as coisas oscilam em períodos da ordem de um segundo. Quer dizer, todas essas molas que a gente vai discutir nas aulas e nos problemas, os pêndulos, né, eles vão ter um período né, da ordem de segundo. 1 segundo, meio segundo, 10 segundos, coisa dessa ordem. As oscilações unidimensionais. Né? Então, a gente vai considerar especificamente um movimento unidimensional, onde a partícula se move ao longo da reta, né? Num movimento periódico, com um certo período. A cada período, tanto a posição quanto a velocidade se repetem. Tá? Isso aqui é importante chamar a atenção disso, porque não basta a posição
se repetir. A posição e a velocidade tem que se repetir para você caracterizar o período. Né? Aqui vários exemplozinhos aqui unidimensionais. Aqui esses movimentos aqui em circulares, né? Eles dão origem, quando projetado aqui no eixo vertical, a essas curvas aqui. Todas elas com exatamente o mesmo período, mas com um gráfico, né, com a função x de t completamente diferente. Né? É isso que esses ponteirinhos aqui, com esses tamanhos variáveis, dão origem a essas curvas. Todas elas têm exatamente o mesmo período. Né? E é o período, inclusive, do movimento desse ponteiro aqui em torno do relógio. Né? Essa brincadeira que ordena as oscilações quanto ao período, todas elas têm exatamente o mesmo período. Né? Ok. Em duas dimensões, como é que é? A gente não vai estudar oscilações bidimensionais, mas só para comentar, né? Oscilações podem ser bidimensionais também, que nem aqui, ó, o movimento da Terra em torno do Sol é um movimento que ocorre num plano, portanto é bidimensional, né? E ele é periódico. Né? O período, inclusive, é 365 dias, né? A cada período, tanto a posição, que é um vetor, né, em duas dimensões, posição não é um número, e a velocidade também é um vetor. Tanto a cada período, tanto a posição quanto o vetor velocidade se repetem. Quando a Terra passa por aqui, o vetor velocidade, se você toma a origem ali no Sol, é esse aqui. Né? Agora, o vetor posição, desculpe, vai daqui até ali. Né? E o vetor velocidade é tangente. Então, a cada vez que a Terra passa por ali, ela tem o mesmo vetor posição e a mesma velocidade. Né? Olha essas curiosas aqui, curvas de Lissajous, que se chama, movimentos no plano. Olha essa bolinha aqui executando um movimento periódico aqui. Né? Ela passou por aqui e passou por aqui. Esse é o período. Né? Passou, começa a contar e passou. Ela tem que passar pelo mesmo ponto, com a mesma velocidade para você ler o período. No caso aqui dessa outra aqui, um movimento mais enrolado aqui, né? Mas você pode focar a atenção num ponto qualquer aqui, por exemplo, esse aqui, e esperar o intervalo de tempo que a partícula vai levar para passar por aqui de novo. Né? Prestando atenção se ela não passa em dois sentidos. Né? Se ela passar em dois sentidos, você tem que contar o intervalo de tempo quando ela passa com o mesmo sentido. Entende? A posição e a velocidade tem que se repetir a cada período. Não basta a posição ser a mesma, não. A oscilação harmônica simples em uma dimensão é o foco da nossa atenção aqui. É uma oscilação unidimensional, é um movimento de uma partícula ao longo de uma linha, é um vai e vem da partícula ao longo de uma linha que tem uma expressão matemática simples. E a gente vai discutir no final da aula aí que uma massa presa a uma mola executa esse tal movimento. É um movimento absolutamente importante, uma quantidade enorme, enorme, muito além de sistemas massa-mola, né, em física executam oscilações harmônicas simples. Ela também é chamada de oscilação senoidal. E a razão do nome é porque a trajetória da partícula é dada em termos de uma função trigonométrica. Aqui pode ser cosseno ou seno, tanto faz. Eu vou definir como sendo cosseno. E essa função tem três digamos assim, parâmetros importantes. Esse parâmetro A aqui, que se chama a amplitude do movimento, que olha aqui a partícula que executa aqui o movimento. A amplitude, no caso aqui, é a distância da origem que a partícula se afasta, né? Porque o cosseno é uma coisa que oscila entre menos 1 e 1. Né? Então essa partícula aí com essa trajetória vai de A até menos A. E esse A aqui se chama amplitude. Esse T que aparece aqui é o próprio período, né? Claramente aqui 2π sobre período. Quando o tempo é adicionado de um período, o argumento aqui do cosseno ganha um fator de 2π. Mas um fator de 2π no argumento do cosseno não é nada, né? O movimento se repete todo. Entende? É por isso que o período aparece aqui dessa forma. E eu chamo a atenção aqui no 2π sobre o período. Isso aqui é o ômega. Né? A maneira compacta de escrever o movimento harmônico simples envolve você escrever isso aqui como sendo um ômega, a frequência angular. Né? E esse ângulo constante aqui é chamado de fase. Então, amplitude, período e fase definem o movimento harmônico simples. Isso é compactamente escrito dessa forma, reconhecendo que 2π sobre o período é o que a gente chamou de frequência angular, essa é a letra grega ômega, né? E a velocidade do movimento harmônico simples é facilmente obtida, é só diferenciar essa função do tempo aqui, né? A derivada do cosseno é menos seno, e aparece um ômega aqui porque você tem que derivar o argumento do cosseno. Né? A velocidade, assim como a posição, executa um movimento oscilatório e a velocidade fica balançando entre a ômega
e menos A ômega. Assim como a posição fica oscilando entre A e menos a velocidade também. E a aceleração é obtida diferenciando mais uma vez aqui a velocidade. A derivada do seno é cosseno. E você ganha mais um ômega, porque você tem que derivar o argumento ali do seno. Então é menos A ômega 2 cosseno. E a aceleração, assim como a posição e a velocidade, também, obviamente, oscilam com a mesma periodicidade. E a amplitude da aceleração, a maior aceleração que o sistema experimenta é A vezes ômega 2. Né? E a menor é menos A ômega 2. Tá certo? Muito bem. Uma propriedade curiosa do oscilador da oscilação harmônica é que o valor da aceleração é diretamente relacionado ao valor da posição. Em geral, isso não acontece de nunca em mecânica, mas no movimento oscilatório simples, isso acontece. Você reconhece aqui A cosseno de ômega t exatamente a função x de t. Então, o valor da aceleração ele é menos ômega ao quadrado vezes o valor da posição. Ok? Tem essa relação curiosa aqui entre a aceleração e a posição. Não existe tal relação entre posição e velocidade, nem aceleração e velocidade, só entre posição e aceleração. Aqui para você ganhar uma intuição assim dos gráficos, aqui eu fixei aqui, ó. Isso aqui é o x de t, né, a posição. Isso aqui é o v contra t, o eixo horizontal nos três casos é o tempo. No eixo vertical aqui você tem posição, aqui você tem velocidade, aqui aceleração. Eu arbitrariamente defini a amplitude do movimento como sendo 2, o período como sendo 3 e a fase como sendo mais π sobre 5. Tá? E aí resultou esse gráfico que está aqui, mostrado entre os instantes 0 e 6. Tá? A velocidade é obtida no slide anterior. Né? A derivada dessa expressão que está aqui é menos duas vezes. O 2π sobre 3 vem da derivada ali do argumento do cosseno. Né? O menos vem da derivada do cosseno e o cosseno vira seno. E o gráfico dessa função é essa coisa azul que está aqui. Fornece a velocidade da partícula em qualquer instante. Diferenciando agora a velocidade, né? O seno vira cosseno, o menos 2, 2π, o menos 4π sobre 3 repete, né? Mas ganha mais um 2π sobre 3. Né? Então fica assim, isso aqui é a aceleração. Tá? E aí, vamos ver o que acontece aqui, o que esses gráficos permitem você ler, como é que você lê esses gráficos aqui. Considera, por exemplo, esse instante de tempo aí marcado com essa barra preta. Eu escolhi esse instante de tempo porque nesse instante de tempo aqui ele é especial porque a posição da partícula é zero. Olha a partícula ali, esse é o eixo que a partícula realmente se move, né? A partícula está ali. E a velocidade da partícula, percebe? Quando ela passa pelo meio do movimento, esse ponto aqui, como você percebe aqui, é 2, é a amplitude, né? É o maior afastamento da origem para cima que ela vai ter. E o menos 2 é o menor afastamento para baixo que ela vai ter. Quando ela passa pelo centro, pelo x igual a zero, a velocidade dela, está vendo ali? É negativa. E é a maior velocidade que ela tem. Quando a partícula no oscilador harmônico passa pelo centro, ela tem sempre a maior das velocidades dela. Às vezes é para baixo, que nem agora, e depois, logo em seguida, vai ser para cima, mas sempre com a maior velocidade possível. Quando ela chega, agora nesse outro instante de tempo aí, esse instante de tempo a partícula está em x igual a menos 2. Então vamos atualizar ali, ó. A partícula está ali embaixo. A velocidade da partícula é zero, porque aqui ela estava vindo para cá, né? Veio para cá e inverteu o movimento e voltou. Né? Então, nesse instante, ela para. Né? Velocidade zero ali, como você está vendo. Mas a aceleração é máxima, tá vendo? E é positiva. Né? A aceleração máxima sempre acontece em posição máxima, exatamente porque a aceleração é proporcional à posição. E ela é positiva, como você está vendo aqui. Né? Mas ela não tem velocidade nesse ponto aqui. Depois, nesse outro instante de tempo, aí, a partícula volta a passar pela origem, de novo com velocidade máxima, mas agora com velocidade positiva. Lembra? Ela estava aqui indo para baixo, veio para cá, parou, subiu, agora está subindo, né? Com maior velocidade. Aí daqui em diante ela vai diminuindo a velocidade, olha a velocidade diminuindo aqui, né? Até chegar nesse instante de tempo aqui onde ela para. E onde que ela está quando ela para? Ela está de novo lá em x igual a 2, está lá em cima, está lá em cima, parada. Né? E a aceleração está lá em cima, x igual a 2, né? Ou a bolinha ali desenhei, a velocidade é zero e a aceleração é máxima, mas é a menor das acelerações, é a ponta para baixo, a aceleração. Né? E esse é o movimento, a bolinha fica fazendo assim, para cima e para baixo, para cima e para baixo. E essas três curvas aqui te fornecem a posição, a velocidade e a aceleração em qualquer instante. Okay?
Agora vamos aprender de um gráfico, você reconhecer, ler de um gráfico a amplitude, o período e a fase do movimento harmônico. Então, suponha, eu digo para você, ó, isso aqui é o x, né, o eixo vertical é o x, e isso é o tempo. Tá? Eu digo assim, ó, eu registrei o movimento de uma partícula que está executando um movimento harmônico simples e deu esse gráfico aí. Eu queria saber qual é o período, qual é a amplitude, qual é o φ. Bom, está aqui as expressões da posição e da velocidade, né, que a gente obteve agora há pouco. Como é que a gente. A primeira coisa mais fácil de ler é a amplitude. É simplesmente o ponto de maior afastamento da origem e o de menor afastamento. Né? É isso que se chama de amplitude. No caso aqui é 2. Né? A amplitude desse movimento aqui foi fácil de ler 2. O período também é igualmente fácil de ler. É o intervalo de tempo, né? O intervalo de tempo entre dois máximos. É a maneira mais fácil, ou entre dois mínimos. É facinho de ler o negócio. Né? Então, esse aqui é o período do movimento. Tá? E a fase? A fase é a mais enrolada de obter, esse cara que está aqui. Você tem que olhar a posição, a maneira simples de obter. Né? Você olha a posição em t igual a zero, no caso aqui eu informo a você que a posição é raiz de 2, 1,41, uma coisa assim, né? Em, x igual a, em t igual a zero. Aí eu venho aqui da expressão geral do movimento harmônico, que eu já sei que esse A aqui é igual a 2, né? E o T e o ômega ali eu já sei quem é, né? E aí escreva o que, que ele prevê, essa expressão, para a posição em zero. A posição em zero, esse cara aqui some, e aí eu concluo que raiz de 2, que é a posição em zero de fato, tem que ser igual a 2 vezes cosseno φ. Né? Aí você diz assim, beleza, então já descobri o φ. Não, não descobri o φ porque saber o cosseno de um ângulo, em geral, não permite você saber quem é o ângulo. Sempre aparecem duas opções. Aqui no caso aqui, o φ pode ser mais ou menos π sobre 4. Como é que eu decido qual dos dois? Olhando a inclinação, não precisa olhar o valor da velocidade, a inclinação da velocidade em t igual a zero. Olha a velocidade em t igual a zero aqui, ela é positiva, né? A inclinação do gráfico ali é positiva. E daí? E daí que olha, quando você olha a expressão geral aqui da velocidade e faz t igual a zero, você percebe que o sinal da velocidade o y e o ômega são sempre positivos, né? O sinal da velocidade é dado pelo sinal do seno de φ, né? O v em t igual a zero é menos a ômega seno de φ, né? Se isso aí tem que ser positivo, como o a e o ômega são positivos, né? Então isso implica que o seno de φ tem que ser negativo, ou o menos seno φ tem que ser positivo, entendeu? Agora sim, sabendo o sinal do seno do φ, aí eu consigo decidir com esses dois aqui. Qual desses dois aqui? O π sobre 4 ou o menos π sobre 4 tem um seno negativo? É o menos π sobre 4, né? Então aí você obtém aí o φ. Então o φ passa pela posição inicial pela inclinação, pelo sinal da velocidade inicial. Tá bom? Agora, deixa eu concluir esse exemplo só mostrando essa foi a trajetória que a gente acabou descobrindo, descobrimos a expressão matemática daquela curva. Essa é a curva que eu mostrei no slide anterior, né? Com menos π sobre 4. Ali escrevi o φ igual a menos π sobre 4. O período ali eu não tinha chamado a atenção, né? Mas o período é 1 segundo, essa distância daqui até aqui é exatamente 1 segundo, então está aqui escrito explicitamente, e o A era 2 metros, foi o mais fácil aqui de ler. Né? E o que teria acontecido, como é que seria a cara da trajetória se em vez de menos π sobre 4 fosse mais π sobre 4? Aqui está o gráfico. Percebe que ele tem a mesma amplitude, né, 2 ali, tá vendo aqui, menos 2 aqui, o mesmo período, a distância daqui para cá é 1 segundo, tá vendo ali, 1 segundo e 2 é igual, mas a mudança da fase de menos π sobre 4 para mais π sobre 4 deslocou o gráfico, como se ele tivesse deslocado horizontalmente o gráfico. Né? Nesse caso aqui, o sinal da velocidade em t igual a zero é negativo, ao passo que nesse caso aqui a gente tinha visto que era positivo. Entendeu? É isso. Bom, então a gente discutiu aí puramente matematicamente o que consiste uma oscilação harmônica simples. É um movimento unidimensional onde a partícula executa uma trajetória que é descrita por uma função trigonométrica, no caso ali cosseno, seno, coisa que vale. Agora vamos discutir, vamos comentar uma situação física onde o movimento da partícula efetivamente é um movimento harmônico simples. É o caso de uma partícula presa na ponta de uma mola ideal. Né? A gente vai discutir o que é uma mola ideal e tal e coisa, e provar que, de fato, nessa circunstância, o movimento da partícula é um movimento harmônico simples. Veja esse aplicativozinho aqui.
Olha essa situação aqui. Aqui você tem uma mola, né, que suspende aqui uma massa aqui embaixo. Eu vou fazer assim, eu vou puxar aqui o sistema, esticar a mola, portanto, né, e soltar, e ali, nesse lado aqui, aparece o gráfico do deslocamento vertical da partícula contra o tempo. Certamente isso aí parece, bom, primeiro que é um movimento periódico, sem ter dúvida nenhuma, mas parece uma curva trigonométrica, uma curva cossenoidal, senoidal e tal coisa. Mas como é que a gente pode ter certeza disso? É isso que a gente vai investigar. Se isso aí de fato é um movimento harmônico simples ou não é. Então a pergunta é essa: que tipo de oscilação uma massa presa a uma mola executa? Tipo essa aí que a gente acabou de ver. Parece Parece uma oscilação harmônica simples, mas será que é mesmo? A gente vai ter que verificar, para provar que é, você vai ter que verificar se a expressão matemática da oscilação, que define a oscilação harmônica simples, é essa que está aqui. Né? A trajetória da partícula tem que ser dada por uma função trigonométrica, com uma amplitude, uma fase e uma frequência aqui qualquer. Se isso aqui é ou não é solução da equação de Newton que descreve uma massa presa a uma mola. Okay? É isso que você vai ter que provar. Aquela partícula que estava lá na vertical, ela estava sob a ação da gravidade, naturalmente, e da mola, e da força da mola. Né? A gente vai discutir o caso, a gente já vai comentar depois, mais adiante no curso, que essas molas na vertical, com a adição do peso, elas se comportam basicamente da mesma maneira que uma mola na horizontal. Na mola na horizontal, imaginando que a partícula está suspensa numa mesa sem atrito, aí a única força horizontal é de fato a mola. Então a minha pergunta é: qual é a equação de Newton que uma partícula sujeita apenas a uma força de uma mola obedece? E aí, tendo obtido essa equação de Newton, eu vou testar se essa função aqui é ou não é a solução daquela equação de Newton. Ok? Muito bem. Qual é a força que uma bola exerce numa coisa que esteja na ponta dela? Isso é o conteúdo do que se chama da lei de Hooke. Isso aqui é tão antigo quanto Newton. Isso aqui é da época do princípio matemática lá do Newton. Esse Hooke aqui era um físico inglês. Uma mola ideal, que é o tipo de mola que a gente vai considerar, faz uma força proporcional ao quanto ela foi esticada ou comprimida. Isso aqui está ilustrado aqui nesse desenho. Né? A mola ali tá relaxada, né? Então ela não está fazendo força nenhuma aqui nesse ponto aqui. Né? Quando você estica a mola de X, você consegue suspender um objeto de massa M, aqui digamos. Né? Esse objeto está em repouso, ok? Ele está sendo puxado para baixo pelo peso, né? E para cima pela mola. A mola, para fazer essa força, para sustentar essa coisa que está aqui, para fazer essa força para cima igual a mg, precisou de se deslocar de x. Aí o que você pode fazer? Eu vou pendurar duas massas aqui, né? E deixar a mola se esticar até a situação ficar em equilíbrio. Então, nessa situação aqui, o que você tem? O sistema aqui está sendo puxado pela Terra para baixo por 2mg e a mola está puxando para cima, naturalmente, por 2mg também. Aí, quando você atenta para o quanto a mola se deslocou para fazer uma força 2mg, você percebe que ela se deslocou duas vezes mais do que ela se deslocou, ela se esticou, né, duas vezes mais do que ela teve que se esticar para fazer a força mg. Essa é a expressão, digamos assim, do comportamento de uma mola ideal. A força que ela faz é proporcional, diretamente proporcional ao quanto ela está, nesse caso aí, esticada. Né? Uma mola ideal faz força tanto quando você estica ela, quanto quando você comprime. Mas a força que ela faz é proporcional ao quanto você estica ou encolhe. Isso é o comportamento de uma mola ideal. A gente já vai comentar sobre molas reais daqui a um pouco, mas essa é o que se chama da mola ideal. A lei de Hooke numa fórmula matemática. Então está aqui a situação que a gente vai tratar aqui, vai tentar montar a equação de Newton. É um objeto que está sujeito a numa superfície horizontal sem atrito. Ele, então, portanto, a única força horizontal que ele experimenta é a força da mola. Ok? Não tem nenhuma outra. É diferente daquele caso onde a mola está na vertical, né? Onde tem um peso. Aqui não. O peso aqui está sendo cancelado pela normal, não tem nada. E não tem atrito, né? Então só tem a força da mola. A expressão matemática da força que a mola executa quando o objeto se encontra numa certa posição x, veja que isso aqui é a coordenada x, que eu uso para medir onde é que está a partícula. Né? Eu preciso, a posição de equilíbrio, a que aparece aqui nessa expressão, é menos uma constante, né? X menos x é equilíbrio. X é a posição onde a partícula está, naquele determinado instante, pode ser qualquer coisa. Né? E x de equilíbrio é a posição onde a partícula, estando naquela posição, a mola não exerce força nenhuma. Né?
quando x é igual a esse x de equilíbrio, que nem está no desenho ali, né, a força da mola é zero. E aí o que você observa é que a mola está relaxada nessa situação. Toda mola tem um comprimento, né, onde ela está relaxada, não faz força nenhuma. Se você estica a mola para a direita, se o x, a posição, o x é a posição da partícula, né, se o x está à direita do x de equilíbrio, aí essa quantidade que está aqui é positiva, né? E aí, com o sinal menos ali, está dando informação de que a força que a mola está executando na partícula é negativa, aponta para a esquerda, né? A mola esticou, ela vai puxar o cara para a esquerda. O sinal está aqui, né? Mas a magnitude de qual é essa força está sendo dito aqui explicitamente que ela é proporcional, é uma constante, vezes o quanto a mola esticou, né? Nesse caso aí, x menos x de equilíbrio é o quanto a mola esticou, né? Esse é o comportamento da mola ideal. E, similarmente, se você comprime a mola de qualquer quantidade, aqui se o x é a posição da partícula, o x está aqui, ó, né? Se o x está à esquerda do x de equilíbrio, se ele é menor do que o x de equilíbrio, né? Então essa quantidade que está aqui é negativa. E a força é menos um troço negativo, a força é positiva, né? Quando você comprime a mola, quando o x está à esquerda do x de equilíbrio, é assim que é quando a mola está comprimida, a força é para a direita. Entendeu? Para a direita, a mola está esticada e puxa o troço para a esquerda. Quando o objeto está à esquerda do ponto de equilíbrio, a mola está comprimida e empurra o sujeito de volta para a direita. E quando a partícula está exatamente na posição de equilíbrio, aí não tem força nem para um lado nem para o outro, a força é zero. Né? E a magnitude da força está sendo dito aqui explicitamente, esse é o conteúdo da lei de Hooke, né? É proporcional ao quanto a mola se deslocou, se esticou ou se contraiu, que é esse x menos x de equilíbrio aqui. Né? O comentário aqui, embora a gente vá discutir sempre uma situação como essa do último desenho aí, da mola presa numa parede e no outro lado presa a uma massa que vai ser livre para oscilar, é importante sempre ter noção de que a mola, de fato, ela faz força nos seus dois extremos. Quando a mola tá em equilíbrio, assim, né? Esse é o comprimento que a mola gosta de ficar. Você solta a mola em cima da mesa, ela tem um comprimento que ela gosta. Nessa conformação, ela não faz força nenhuma, nem de um lado nem do outro. Mas quando você estica a mola, que nem aqui nesse desenho, ela faz. Olha a distância de equilíbrio aí, a coisa está esticada, né? Isso é o quanto você esticou. Esse ΔL aqui é o quanto a mola está maior do que o L de equilíbrio. Nessa circunstância, a mola esticada, as duas extremidades da mola sentem uma força no sentido de voltar ao seu comprimento original. Entende? Então, se aqui tiver uma parede, por exemplo, a parede sente essa força, só que a parede não responde a essa força. E se desse lado tiver uma massa, a massa em cima da mesa responde. Então, anda por conta dessa força. Né? Essa que é a diferença. Mas a força, de fato, a mola faz nos dois lados. Tá? Isso quando a mola está esticada. A força é proporcional, a magnitude dessas duas forças é igual, né? O sentido é oposto, né? Mas a magnitude é igual e a constante que se chama constante da mola, esse K aqui que se chama constante da mola, vezes o quanto a mola se esticou. Ok? No caso da mola ter sido comprimida, olha lá, o comprimento dela é essa distância. Aqui ela está apertadinha, né? Aí o que acontece? Qual é a força que ela faz? Esse é o tanto que ela se comprimiu, né? A força que ela faz nos dois extremos, né? É no sentido de querer voltar ao tamanho que ela gosta, né? O tamanho do equilíbrio. Se aqui tiver uma massa aqui, ela vai ser empurrada, a massa vai ser empurrada nesse sentido que está aqui. Se aqui tiver uma parede, a parede vai ser empurrada para lá. Mas obviamente a parede não vai sentir nada, porque a parede tem uma massa gigantesca, né? Mas a magnitude da força azul é, assim como no caso da magnitude da força vermelha, é a mesma constante da mola vezes o quanto ela foi comprimida. Entendeu? Essa é a situação da mola. Esticou, ela tenta voltar ao comprimento original. Né? Comprimiu, ela também tenta voltar, a mola tenta voltar ao comprimento original. Quem estiver preso nas pontas vai sentir a força que a mola vai fazer. Ok? O outro comentário é que essa proporcionalidade entre a força que a mola faz e o quanto ela está comprimida ou esticada só funciona, na verdade, para molas reais, né? Para esticamentos e contrações da mola pequenos. Né?
Aqui está representado aqui, ó. Esse aqui é o comportamento da força. A força aqui, no caso aqui, é a força que. Vê o desenho aqui de baixo, né? Claramente aqui essa seta aqui não é a força que a mola está fazendo. A distância de equilíbrio da mola é essa que está aqui, né? Então aqui e aqui a mola está comprimida. Aqui e aqui ela está esticada, né? Então essa seta que está aqui não é a força que a mola faz, né? A força que a mola faz é exatamente oposta a essa, né? Essa é a força que você tem que fazer para comprimir a mola, né? Se você quiser comprimir a mola um pouquinho, você faz essa força. Se você quiser comprimir o dobro, você vai ter que fazer 2 vezes a força, né? Para equilibrar a força contrária que a mola vai fazer em você, né? Tudo bem. E essa força que está aqui é o que tá sendo mostrado no gráfico aqui, a força que você está fazendo, né? A força que a mola faz é o negativo disso, tá? Tudo bem. E aqui no sentido de esticar. Se você quer esticar a mola desse tantinho aqui, você tem que fazer essa força que está aqui, que incidentalmente tem o mesmo tamanho daquela que está ali, caso essa distância de compressão seja igual a essa distância de esticamento. Se você quiser esticar ela 2 vezes mais, você vai ter que fazer uma força 2 vezes maior do que essa que está aqui, entendeu? Esse é o comportamento linear, né? A força é proporcional a uma constante vezes a deformação. Mas se você esticar além de um certo ponto, uma mola real, você vai perceber, você pega uma mola dessas de metal vagabundo, né? A partir de um certo ponto você estica, ela se deforma permanentemente, né? Você consegue deformar a mola sem fazer praticamente força nenhuma, né? Qualitativamente o que acontece é isso, quando você estica além de um certo ponto, a força que você tem que fazer para esticar vai para baixo, até ser zero, né? A mola fica, ela não tente, ela para de tentar voltar à sua conformação inicial. Você diz que ela perdeu o comportamento elástico. O comportamento elástico é esse que está aqui, né? Quando ela resiste com uma força proporcional ao quanto você está esticando ela, né? Isso no caso da deformação. E no caso da compressão, o que acontece aqui, no caso aqui de uma mola como essa, os anéis ali começam a se colar um no outro, né? E aí a força necessária para contrair a mola fica muito maior do que o comportamento previsto pelo comportamento linear. Tá? Então, o comportamento da lei de Hooke funciona só para deformações, esse eixo horizontal é da deformação, né? Para deformações modestas, né? Deformações muito grandes, ou a mola vai esticar indefinidamente, ou os elos da mola vão se tocar e você não vai conseguir mais comprimir a mola de jeito nenhum, entendeu? Então, olha esse slide aqui, ele vai mostrar ele vai, deixa eu mostrar aqui o que ele vai fazer. O que ele vai estudar aqui, ele tem uma barra aqui, né? E está esticando essa barra desse metal que está aqui, né? E esse gráfico vertical aqui, desculpa, essa barra aqui vai ser esticada, tá? Essa coisa que está aqui está sendo levantada, né? Então a barra aqui está sendo esticada. O stress aqui é a força. É a força por unidade de área, mas é a força que você tem que fazer para cima, né? E o strain é o quanto a coisinha aqui está se esticando, ok? O comportamento elástico é esse comportamento inicial aqui, ó. É esse comportamento aqui linear, onde a força é proporcional ao quanto o objeto se estica, isso aqui que se chama comportamento elástico, até mais ou menos aqui. Esse comportamento aqui é o que é o comportamento plástico, né? E nesse ponto, a partir logo em seguida aqui, o objeto se rompe, né? E a curva desaparece. Ali, ó, o objeto se rompe e a curva aqui desaparece. Tá? Ele vai mostrar de novo aqui ele vai mostrar de novo o troço aqui em câmera lenta aqui, ressaltando o que acontece de especial no regime elástico, que você consegue, o sistema consegue voltar ao estado que ele estava antes, e o que não acontece aqui e o que acontece no regime plástico, quando o objeto não consegue mais retornar, ele se deforma permanentemente, né? Ele se deforma permanentemente, não consegue mais retornar pelo mesmo caminho que ele traçou. Então, olha só, está no regime elástico, olha lá, está esticando ali, tá vendo? Ó, o objeto esticando. Nesse ponto que ele parou aí, essa é a força que ele tem. Agora, se ele relaxa a força, o troço volta, igualzinho a uma mola. Vai e volta. Né? Durante o regime elástico, o material se comporta como se fosse uma mola. Estica e depois, se você para de fazer força, ele volta ao comportamento normal. Aqui, quando o troço começa a sair da linha reta, é que acontece o regime plástico. Começa a acontecer um rearranjo molecular no interior do material que faz com que ele não consiga mais voltar ao seu estado anterior. Né? Ele se deforma permanentemente. Começa a formar um pescoço que depois não consegue desaparecer. Se você soltar essa força, o pescoço fica. Tá? E aí, naquele ponto ali, o sistema se rompe. Ok?
Bom, e no caso das molas, a gente vai estudar molas mesmo. No caso aqui você tem quatro amortecedores aqui, né? O amortecedor é composto por uma mola, desse tipo aí que a gente está estudando, é isso que eu quero prestar atenção, e esse troço no meio aqui, por enquanto não vai ser importante para a gente. Ele é uma fonte de amortecimento, né? Ele faz com que a oscilação da mola não fique, acaba morrendo rapidamente, né? O efeito dele é introduzir uma espécie de um atrito, né, na oscilação. Foca na mola que está aqui. Né? O que determina a constante da mola? Aqui são quatro molas diferentes, né? Tem diâmetros diferentes, largura do fio e tal coisa. Né? Vamos ver aqui o que faz o que determina a constante da mola. É uma combinação de três parâmetros do enrolado. Né? Toda mola é um enrolamento de um arame. Né? São três parâmetros. O Dzinho, que está aqui, que o K depende da quarta potência desse Dzinho, quer dizer, depende muito fortemente do Dzinho, é o diâmetro do fio, do arame. Né? Queres uma mola bem forte, assim, que faz muita força para um pequeno deslocamento, use um arame grosso. Né? É isso que é a mensagem que está aqui. Né? O Dzinho aqui é o diâmetro do arame. Ok? O Dzão, que aparece aqui embaixo, é o diâmetro do enrolamento. Né? Então, o que você tem que fazer para o K ser grande é fazer o diâmetro do enrolamento pequeno. Né? Então, olha só, aqui tem um diâmetro pequeno comparado com esse. Né? Então, se tudo mais for igual, essa mola aqui vai ser mais dura do que essa, porque o Dzão dela é menor do que esse, entende? Então, o que você quer fazer uma mola ser bem dura, bem resistente? Quer dizer, ela produz uma força enorme para um deslocamentozinho de meio milímetro, já faz uma força enorme. O que você tem que fazer? Arame grosso, né? E um enrolamento bem apertadinho, quer dizer, um diâmetro de enrolamento assim, bem pequenininho, que nem esse aqui. Tá? E esse N aí, o que é? O N é o número de enrolamentos que você tem. Se você quiser fazer uma mola grande, você tem que fazer um número de enrolamentos pequeno, entende? Pequeno. O N aqui, por exemplo, é 6 aqui, ó. É meio difícil assim você considerar, porque alguns dos arames são colados aqui na base, né? Mas enfim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquele ali eu não estou contando porque ele está colado ali na base. Mas 6 ou 7, né? Da ordem de 6 ou 7. Todos eles, na verdade, são 6 ou 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso não tem diferença aqui nos arames, né? E me parece também, pelo menos visualmente, que esses dois arames aqui são mais grossos do que esses dois que estão aqui, né? Me parece, pelo menos, que o Dzinho desses dois aqui é um pouquinho maior do que o Dzinho desses dois aqui. Em contrapartida, o Dzão deles aqui é maior, né? Enfim, mas o número de enrolamento parece que ser o mesmo. Então, mensagem: o que você quer fazer para produzir uma mola grossa? Arame grosso, né? Arame grosso, poucos enrolamentos, um ou dois, três, pouquinhos, né? E um diâmetro de enrolamento pequeno. É claro que isso aqui é meio difícil, né? Se o arame for muito grosso, você não consegue fazer um enrolamento muito pequenininho. Mas olha só a mola do trem, olha a mola da suspensão do trem. Olha o N da mola aqui, ó. O N da mola é uns 3 ou 4, bem pequenininho. Não é necessário, porque a mola do trem tem que ter um K gigantesco, né? Quando essa coisa aqui desce 1 centímetro, ele tem que produzir uma força para sustentar o peso do vagão, né? Então tem que ser um constante de mola gigantesca mesmo, né? E isso é feito fazendo um N modesto, né? 3 ou 4 apenas, né? Olha a grossura do arame aqui, né? O Dzinho aqui é enorme, 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 né? É isso que garante que a constante da mola seja muito grande. E o Dzão aqui é tão pequeno quanto eles conseguem enrolar na usinagem um arame tão grosso, entende? Isso aí está desenhado para produzir um K absolutamente grande, entende? Esse é o negócio. É só curiosidade isso, tá? Eu não vou cobrar isso, não. Agora sim, a equação de Newton. A gente já sabe, então, a força que uma mola faz, né, é proporcional ao deslocamento dela. A constante da mola é aquela constante K, que diz quanto de força ela faz a cada centímetro, digamos assim, que ela é comprimida ou esticada. É isso que aquela constante K informa. Agora eu vou escrever a equação de Newton. Esse objeto aqui, oscilando na horizontal, é, imagina, né? Eu devia ter desenhado uma mesa aqui, mas enfim. Imagina que ele está sujeito apenas à força da mola, ok? E que o ponto de equilíbrio da mola, eu espertamente aqui escolhi como sendo o zero do meu eixo x, né? Dessa forma, a equação de Newton fica assim escrita: a massa vezes a aceleração do corpo, né, é igual à força que ela está sujeita. Só escrevi a única força que a partícula está sujeita é a força da mola, que a expressão matemática, que é isso que é a lei de Hooke, né? É menos a constante da mola vezes a posição
da partícula. Aí você pergunta, mas não é x menos x de equilíbrio? É, mas acontece que o x de equilíbrio é zero aqui, né? Então fica bem mais arrumadinho aqui quando você bota o zero do seu sistema de coordenadas exatamente na posição onde a mola não faz força nenhuma, né? Essa é a equação de Newton. Tá aí. Agora eu já estou pronto para responder. Será que a solução dessa equação aqui, a solução geral dessa equação é um movimento harmônico simples? Se for, se eu provar que é, aí eu vou ter concluído que, de fato, uma massa presa a uma mola ideal executa uma oscilação harmônica simples do tipo que a gente discutiu no início da aula, né? Testando uma possível solução. O nome disso aqui se chama uma equação diferencial, né? Você está procurando uma função x de t tal que menos k vezes a tal função resulte igual a m vezes a derivada segunda dessa função. Entende? Então você pode testar várias funções. Será que exponencial de t é a solução dessa equação? Aí você bota exponencial de t aqui, deriva duas vezes a exponencial de t aqui e vê se um pode ser igual ao outro. Se não puder, é porque exponencial de t não consegue ser solução dessa equação. Eu vou testar direto aqui a solução da oscilação harmônica simples, cuja forma matemática é essa aqui que a gente discutiu, né? Esse é o x de t. O que eu vou fazer? Eu vou botar essa função ali, né? Aí o que eu faço aqui com A? Bom, eu calculo qual é a aceleração dessa trajetória. Eu derivo uma vez e duas vezes, e a aceleração, a gente já calculou isso, né? A aceleração é menos A ômega 2 vezes cosseno de ômega t. Então eu boto essa expressão tentativa ali e essa expressão ali e vejo se o lado direito é igual ao lado esquerdo. É que nem quando você testa lá se numa equação de segundo grau, né? x2 mais 3x mais 2 igual a zero. Em vez de resolver, de fato, quem é o x, você fica tentando. Ah, será que x igual a 1 é a solução? Aí você bota lá 1 e vê se é igual a zero. Se não for, não é. Se for, é. É assim. Eu estou resolvendo a equação diferencial por substituição. Okay? Aí, quando eu coloco essa coisa desse lado aqui e essa coisa desse lado ali, eu observo que o cosseno ômega t mais φ que aparece desse lado aqui exatamente cancela o cosseno de ômega t mais φ do outro lado. E obtenho aqui desse lado esquerdo o quê? Melhor, desculpe, menos A ômega 2 M, né? E do lado direito eu obtenho menos K vezes A, né? De novo, aqui do lado esquerdo vai aparecer menos M ômega 2 A. E do lado esquerdo vai aparecer menos KA. Então isso só vai ser solução caso a massa da partícula vezes o ômega dessa solução aí que você propôs ao quadrado for igual ao K. Entende? Esse ômega que está aqui não pode ser qualquer coisa. Ele tem que ser exatamente a relação entre a constante da mola e o M. Esse é o ponto. Uma massa M sujeita a uma força elástica de constante K executa de fato uma oscilação harmônica simples, com um ômega que não é de maneira nenhuma arbitrária, é totalmente amarrado pela mola e pela massa. Né? O ômega, a frequência angular, que aparece ali na solução harmônica simples, é a raiz quadrada de K sobre M. Mas perceba que o A e o φ podem ser qualquer coisa, entende? Mas o ômega não, entende? Essa que é a conclusão. Então, de fato, esse sistema físico executa um movimento harmônico simples do tipo que a gente vem discutindo aí desde o início da aula. Ok? Então, olha só, vamos ganhar intuição aqui sobre como que a constante de mola e a massa afetam o período da oscilação harmônica. Aqui nesse slidezinho aqui, você pode controlar a massa do bloco. Né? Eu vou colocar a massa aqui bem pequenininha, a menor massa possível aqui, né? E a menor constante de mola possível. Tá? Isso aqui é um controle da amplitude. Aqui, ó, eu posso começar o movimento com uma amplitude pequena, né? A amplitude, no caso aqui, é a posição inicial, né? E você pode dar uma certa velocidade inicial, mas eu vou sempre começar com velocidade inicial ali, como você está vendo, velocidade inicial zero. Né? Então, esses dois aqui eu não vou mexer, não. A amplitude e só depois eu vou meter. Vamos ver como que a mola, a constante de mola e a massa afetam a trajetória. Você vai ver aqui o gráfico do x de t, x vai ser o eixo vertical e o horizontal vai ser o t. Então vamos lá. A massa é uma massa pequena, não interessa quanto que é a massa e a mola, vamos ver esse comportamento aqui. Tá aí, essa é a oscilação aí. Ok? Oscilação harmônica simples. O período é exatamente essa distância daqui até aqui, né?
E ele, de alguma maneira, é definido, é dado pela massa e pela mola. Ok. Agora eu vou botar a mola bem pesada, quer dizer, uma mola dura, né, com uma constante de mola muito grande. Vamos ver o que vai acontecer. O que aconteceu? O negócio está bem mais nervosinho ali, né? Ele está oscilando com uma frequência mais alta. Então aí você pode ver isso claramente pelo período, que é o período da curva verde, vê a distância entre os dois máximos, o máximo inicial e o primeiro máximo, é claramente menor do que no caso amarelo, né? Então você está vendo ilustrado isso. Quando você aumenta, quanto a mola é mais dura, a frequência aumenta, o negócio oscila mais nervosinho, né? Em contrapartida, né, o amarelo é com a mola bem fracote, né, a mola bem vagabunda. E a verde é com a mola dura, mola de trem, né? A oscilação, a frequência é muito grande, tá bom? Agora vamos ver aqui no caso de uma constante de mola qualquer, vamos ver o efeito da massa aqui. A massa é a mais levinha de todas. O que você acha? Olha lá, a massa mais levinha está oscilando aí dessa maneira. Eu vou comparar com o comportamento quando a massa é bem pesadona. A intuição é óbvia, né? O que vai acontecer, né? Você botar aqui uma bola de isopor, pendurar nessa massa aqui, agora vamos pendurar aqui uma jamanta ali naquela mola, aí, ó, coitado, olha a lerdeza do negócio. A frequência é muito mais baixa, né? Muito mais baixa. Então a intuição que você ganha é isso. A massa e a mola são as duas únicas coisas que determinam a frequência, né? Constante de mola, a frequência angular é raiz quadrada de K sobre M, né? Mas a intuição é clara, né? Quando a mola é dura, a frequência é alta, o movimento é nervosinho, né? Quando a mola é fraca, o K é pequeno, a oscilação é lenta, aquela coisa bem lerda, né? E com a massa é o contrário, né? Uma massa levinha oscila toda nervosinha, né? A frequência é alta, ela aparece no denominador, né, do ômega. E uma frequência, desculpa, uma massa grande oscila muito vagarosamente, quer dizer, na prática, com uma frequência muito baixa, né? Ok? Agora, o que é curioso, de fato, no movimento harmônico simples, é o fato de que é um tanto assim, meio contraintuitivo, de que a frequência, o período do movimento não tem absolutamente nada a ver com a amplitude. Então, olha só, eu vou soltar a minha massa, olha aqui, o ponto de equilíbrio é esse aqui, né? Eu vou soltar a minha massa desse ponto. Estiquei a mola só um tantinho ali e vou soltar, né? Olha o que ela faz aqui. Oh, desculpe, assim. É isso que ela faz. Tá? A amplitude do movimento é definida pela posição inicial, nesse caso, né? Porque a velocidade ali era zero, ela oscila dessa forma. Agora eu vou mudar a amplitude, hein? Eu vou começar agora o movimento, estiquei pra caramba a mola, né? Aí o cara meio que assim, pô, será que a rapidez com que ele vai e volta, né, vai ser a mesma? Vai ser exatamente a mesma. O período do movimento não depende de quanto você estica a mola inicialmente. Aqui, o período é exatamente igual da curva verde e da curva vermelha. O período, que é a distância temporal entre os máximos aqui, não tem absolutamente nada a ver com a amplitude. Ele só depende, só varia conforme a massa varia e conforme a constante de mola varia. A amplitude não tem nada a ver com isso. Você pode começar o seu movimento esticando a mola de meio milímetro ou de 10 metros, que o período do movimento vai ser exatamente o mesmo. Se a massa e a mola forem a mesma, claro, né? Agora vamos ver aqui o efeito da condição inicial, quer dizer, do ponto onde você solta a mola, que é controlado aqui nesse aplicativozinho aqui por essa coisa que está aqui, ou a velocidade inicial. Ó, quando você mexe aqui, olha lá em cima, tá vendo? A setinha verde aqui, é como se em t igual a zero, se você tivesse soltado a partícula, lançado ela para a esquerda, né? Nesse ponto, a partícula não está em repouso não, tá? Nesse caso aqui, eu teria soltado a partícula jogando ela para a direita, entende? O que a gente considerou até há pouco era o caso zero ali, né? Onde aqui eu soltei, essa é a maneira normal, né? Você estica a mola e solta ela parada, né? Mas enfim, você consegue aqui no aplicativozinho dizer que no instante inicial a partícula está indo para a direita, para a esquerda ou está parada. Você faz do jeito que você quiser. Aí você pergunta, mas o que essas duas coisas então afetam? A condição inicial que se diz afetam. Elas só vão afetar. Vamos ver aqui então nesse caso aqui. Para essa escolha aí arbitrária que eu fiz da amplitude e da velocidade inicial, resultou esse gráfico que está aí, né? Ok. Lembra que a gente já aprendeu a ler amplitude e fase aí desses gráficos. Ó, a amplitude aqui, ó, tá vendo? Olha a amplitude aqui e a amplitude aqui, né?
está sendo determinada, você pode ler claramente aqui, isso aqui, essa distância daqui até aqui é o A do oscilador harmônico simples, né? Não confunde aqui a amplitude, porque essa amplitude aqui na verdade, devia ser chamado a posição inicial, não a amplitude, né? A amplitude, de fato, é essa distância daqui até lá em cima, tá bom? Ok, agora vou mudar esse troço aqui, né? Bota uma outra amplitude qualquer aí, uma outra velocidade inicial, agora ele vai ser jogado para a direita e tal. O que será que vai acontecer de diferente? Vamos ver. A curva tem exatamente o mesmo período, né? Exatamente o mesmo período. Você pode verificar isso explicitamente aqui, ó. A distância desse pico amarelo para esse pico amarelo é exatamente igual do verde para o verde. Mas mudou o gráfico. O que mudou? Do ponto de vista do oscilação harmônica simples, você percebe que no caso verde, aqui, a amplitude aumentou. Né? A amplitude foi definida, né? A amplitude do amarelo, essa distância daqui até aqui, né? No caso verde aqui, a amplitude daqui até aqui, é um pouco maior, né? Isso foi alterado quando eu mudei a posição inicial e a velocidade inicial, entende? E a fase também da oscilação, né? Se no instante inicial o cosseno estava no máximo, ou se ele estava inclinado para baixo ou para cima e tal coisa, né? Também é definido pela amplitude e pela velocidade inicial. Essas duas coisas, amplitude não, posição inicial e velocidade inicial, tá? Isso aqui é posição inicial. Então, a posição inicial e a velocidade inicial definem as outras duas grandezas do oscilador harmônico simples, quer seja a amplitude, o Azão, né? E o φ, né? Aquele ângulo que aparece dentro do argumento. Esses dois números definem isso. E esses dois números aqui juntos definem o ômega, entendeu? A massa da partícula e a constante da mola definem a frequência. A amplitude e a velocidade, a posição inicial e a velocidade inicial juntas, né, definem a amplitude, a azão da oscilação harmônica e a fase. E aqui está a maneira precisa como a posição inicial e a velocidade inicial da massa fixam a amplitude e a fase da oscilação harmônica. Olha a expressão genérica aqui do oscilação harmônica, o ômega aqui, você já entendeu, né, que é fixado, já está fixado pela constante da mola e pela massa da partícula, e vamos mostrar como é que a gente determina o A e o φ a partir desses dois números. Isso aqui é a expressão geral, né? Qual é a posição em t igual a zero? A posição em t igual a zero, que é aonde você vai, né, onde você vai deixar a partícula iniciar o movimento, né? Fazendo t igual a zero aqui, você encontra que a posição inicial, que você que escolhe, é igual à amplitude vezes o cosseno da fase, né? Similarmente, essa é a velocidade em qualquer instante. Em t igual a zero, isso aqui é a derivada disso, né? A gente já fez essa conta. A velocidade em t igual a zero, a expressão genérica dela, é essa que está aqui, né? E aí você percebe que esses dois números, desculpe, você não está vendo o meu cursor aqui. Esses dois números aqui, a posição inicial e a velocidade inicial, que é você que escolhe. Eu vou esticar a mola 2 centímetros, então o x0 é mais 2 centímetros. Não, eu vou empurrar a mola 1 centímetro. Inicial aqui seria menos 1 centímetro. Né? Na situação inicial, o que você vai fazer? Vai soltar a partícula parada? Vou. Então o V0 é zero. Não, eu vou empurrar ela para a direita. Então ela vai ter uma velocidade positiva. Então você que escolhe isso aqui. É com você que decide como é que você vai soltar a partícula. Esses dois números aqui, você que decide. Uma vez escolhidos esses dois números, que se chamam condições iniciais, esse par de equações que está aqui determina o Azão, que vai entrar aqui na expressão do oscilador harmônico, e o φ. Porque são duas equações para duas incógnitas, o A e o φ. Tá bom? É isso. Essa é a forma como as condições iniciais, é isso que se chama condição inicial. O x0 e o v0 determinam o A e o φ. E, por outro lado, o ômega, a gente já aprendeu, né, que é a raiz quadrada da constante da mola dividido por m. E assim está tudo determinado. Você me dizendo quem é a mola, quem é a massa, eu sei quem é o ômega. Se você me disser aonde você vai soltar a massa, o x0, né? E com que velocidade você vai soltar a massa, o V0, eu consigo descobrir exatamente quem é o A e o φ, entendeu? E agora aqui eu quero só destacar uma curiosidade do movimento harmônico simples, que ele pode ser visto como uma projeção horizontal ou vertical do movimento circular uniforme. Olha só,
Está aqui a nossa massa pendurada aqui numa mola. O fato dela estar sujeita ao peso aqui, a gente vai ver daqui a algumas aulas, não afeta em nada. A frequência da oscilação é igualzinha como se ela estivesse na horizontal, apenas o ponto de equilíbrio da oscilação é deslocado. Só isso. A frequência continua sendo dada pela constante da mola e pela massa e tal e coisa. Está tudo certo. Olha o que eu vou fazer aqui. A massa aqui em questão, aqui, ele tem 302 gramas, né? E a constante da mola é 0,6 newtons por metro. 0,6 newtons por metro significa que a cada metro que você estica ou encolhe a mola, ela faz uma força de 0,6 newtons. Isso é uma mola fraquíssima, fraquíssima, fraquíssima. Tá? Então tá aqui, eu vou esticar ela aqui. E olha aqui o movimento, circular uniforme aqui. O sobe e desce da massa pode ser visto como uma projeção vertical desse movimento circular uniforme. A frequência angular do movimento circular uniforme é exatamente a frequência angular raiz quadrada de K sobre M da mola. Entendeu? Então aqui você está vendo, isso funciona, a posição, você vê a posição vertical desse movimento harmônico simples aqui é idêntico, né? Desse movimento harmônico simples não, desse movimento circular uniforme é idêntico à posição daquele cara que está ali. Isso vale não só para a posição, vale também para a velocidade. Olha os vetores de velocidades aqui, ó. Vetor velocidade do movimento circular uniforme, sempre tangente, né? Magnitude constante. Olha como a projeção dele na vertical é exatamente a velocidade da partícula, entendeu? E não só a velocidade também, mas a aceleração também. Ó. A aceleração do movimento circular uniforme, sempre para o centro, né? V2 sobre R, né? Lembra daquilo? Sempre a aceleração centrípeta, né? Olha a projeção vertical desse vetor. É exatamente a aceleração da mola. Né? Então, posição. Se você projeta verticalmente ou horizontalmente também, os vetores posição, velocidade e aceleração de um movimento circular uniforme, você obtém exatamente um movimento harmônico simples. Okay? Agora, olha esse problema aqui que às vezes causa uma certa dificuldade aí dos alunos. Aqui no contexto aqui você tem uma massa, né? Uma massa, essa coisa azul aqui, sobre uma plataforma, e o atrito estático o coeficiente de atrito estático entre as duas, entre a massa e a plataforma é 0,5. Aí ele diz que essa plataforma está oscilando, não interessa como, mas está oscilando com uma frequência de 1 Hz. Uma ida e volta a cada segundo, né? 1 Hz. É o Fzinho, isso aqui, né? Não é o ômega, não. E aí ele pergunta qual é a amplitude máxima do movimento dessa plataforma que vai permitir a massa oscilar junto com a plataforma, quer dizer, sem deslizar. Né? Aí vamos primeiro visualizar o que está acontecendo. Aqui, nesse caso aqui não tem mola nenhuma. Se tiver uma mola, teria uma mola aqui garantindo o movimento oscilatório da plataforma. Mas ele não diz o que é uma máquina aí que faz a plataforma ir para um lado e para o outro com uma certa amplitude e com frequência Fzinho igual a 1 Hz. Então, imagina que a situação está aqui, depois ela está aqui, depois está ali e volta. Isso é uma oscilação completa do sistema, imaginando que a massa fica o tempo todo em contato com a plataforma. Mas a única coisa que garante que a massa vai ficar em contato com a plataforma é o atrito estático das duas. Né? E aí ele está perguntando, será que isso aí consegue acontecer independente da amplitude do movimento da plataforma? A resposta é não. Existe uma amplitude máxima tal que acima dela, acima dessa amplitude, a massa vai escorregar sobre a plataforma. Entendeu? Vamos tentar descobrir quem é essa amplitude. Vamos primeiro atentar para o movimento, enquanto elas estão juntas, né? Tanto a massa quanto a plataforma estão executando o movimento harmônico simples, cuja uma das características, a gente comentou, é que a aceleração é menos a frequência angular, esse ômega que está aqui é 2π vezes 1 Hz. Né? É ômega ao quadrado vezes x de t. Né? A posição no movimento harmônico simples, curiosamente, determina de cara a aceleração. Eu uso isso para dizer o seguinte, para determinar qual é a maior aceleração, aqui os dois, né? Tanto a plataforma quanto a massa, estão sujeitos durante o movimento harmônico. Como o maior x possível é a referida amplitude que eu estou querendo descobrir, a maior aceleração a que os dois objetos vão estar sujeitos é ômega ao quadrado, que é fixado, né, pela frequência de 1 Hz, vezes a amplitude. Então, quanto maior a amplitude do movimento da plataforma, maior vai ser a aceleração
aqui ambos, na verdade, né, vão estar sujeitos nos pontos de retorno. Essa aceleração máxima acontece exatamente nos pontos de retorno, né? Já comentamos isso, né? É onde o x é máximo, é que a aceleração é máxima, né? Nesse ponto que está aqui, a aceleração é para a direita, o x é negativo e a aceleração é positiva. Nesse ponto, o x é zero e não tem aceleração nenhuma. E nesse ponto, a posição é máxima, é positiva, e a aceleração é máxima negativa. Tá? Então é isso. O resultado aqui é esse aqui. Existe uma aceleração máxima aqui, a força de atrito estático vai ter que ser capaz de prover para essa massinha azul. Bom, a única força horizontal sobre a massa mzinha, sobre o bloquinho azul, é a força de atrito estático. Então a equação de Newton da massinha azul, que supostamente vai produzir o movimento harmônico simples, é essa que está aqui. A massa vezes a aceleração, né, que é variável no movimento harmônico simples, né, vai ter que ser igual à força de atrito estático, que vai ter que depender do tempo, é claro, né, porque a aceleração depende do tempo. Aí você pensa, mas como que pode? Não depende do tempo, é aquele erro clássico dos alunos. Né? A força de atrito estático não é μs vezes n? Não, não é μs vezes n. A força de atrito estático é, no máximo, μs vezes n. Ela pode assumir qualquer valor no meio do caminho entre 0 e μs vezes n, mas só não pode ser maior do que μs vezes n. Entende? Ela pode, em particular, variar no tempo, sim, não tem problema nenhum. Tá? Muito bem, eu uso essa equação de Newton para concluir que, como a aceleração da partícula tem um valor máximo, quando a base está executando um movimento de amplitude e razão, a maior aceleração que vai aparecer aqui do lado esquerdo é aquela que calculamos agora há pouco, é ômega ao quadrado vezes a amplitude. Né? Essa força tem que ser capaz de prover a massa, o produto massa vezes a aceleração máxima. Mas pode ser que não aconteça, né? Porque a gente já sabe que essa força de atrito estático tem um teto superior, que é ms vezes n. Então, essa é a chave do problema. Né? Para executar um movimento harmônico simples, a aceleração do corpo com amplitude e razão, essa aceleração vai chegar a ser ômega ao quadrado vezes a. Então, a força de atrito estático máxima tem que ser maior do que essa, né, para conseguir conseguir produzir essa aceleração de que a massa azul precisa para estar oscilando harmonicamente. Entende? Essa que é o ponto do problema. Né? A aceleração máxima ali já determinamos, né, é ômega ao quadrado vezes a amplitude, que é o que eu quero descobrir, né, o ômega aqui é fixado, né, no problema. E para o caso do atrito estático, é aquilo que eu falei, a força de atrito estática máxima é ms vezes n. No caso horizontal aí em questão, né, o N é igual a mg. Então, a maior força de atrito estático que a mesa consegue fazer no bloco azul é ms vezes mg. Né? MM aqui é a massa do bloquinho azul. Né? Então, agora eu tenho, nessa desigualdade que está aqui, eu tenho o lado direito e tenho o lado esquerdo. Né? O lado esquerdo veio da análise do slide precedente. A maior aceleração de que a massa azul vai precisar é ômega ao quadrado vezes A. E a maior força que a força de atrito estático pode prover é ms vezes mg. Isso aqui é física 1. Né? Então, agora eu, botando ali os dois fatores ali aqui e aqui, né, eu encontro essa desigualdade. M ômega 2 vezes a amplitude tem que ser menor do que ms vezes mg. E você vê, de fato, que o A, a amplitude do movimento, tem um teto superior. Ela não pode ser maior do que μsg sobre ômega ao quadrado. Aqui eu escrevi o ômega ao quadrado em termos do F, porque ele fornece o F. Né? O Fzinho aqui é 1 Hz, né? A mesa está indo para um lado e para o outro com 1 Hz, e o ms, o coeficiente de atrito estático entre o bloco azul e a mesa é dito ser 0,5. Né? Aí eu boto o G ali e encontro que a amplitude não vai poder ser maior do que 12,4 centímetros. Né? Então a mesa pode ir para um lado e para o outro, sempre é 1 Hz. Se ela for assim, para um lado e para o outro, 12 centímetros para um lado, 12 centímetros para o outro, a massinha fica em cima dela oscilando. Mas se você for para um lado e para o outro, com 15 centímetros para um lado, 15 centímetros para o outro, oscilando ainda a 1 Hz, né, a massinha vai escorregar. Por quê? Porque no momento de amplitude máxima, quando a plataforma se afastar mais do ponto central, a força de atrito estático não vai conseguir prover aquela aceleração que a massinha azul iria precisar
para acompanhar a mesa, entende? A mesa supostamente consegue produzir a aceleração, o que quer que esteja produzindo o movimento na mesa, consegue produzir a aceleração que ela precisa. Enfim, isso não está em discussão. O fato é que a massinha azul, a força que faz com que ela acompanhe o movimento da mesa é a força de atrito estático. E a força de atrito estático tem um limite superior, entendeu? Bom, então agora deixa eu mostrar para vocês que a força que uma mola faz num corpo, a força de Hooke, é uma força conservativa. Se você se lembra lá de Física 1, existe uma classe de forças especial que se chama forças conservativas, que tem para as quais o cálculo do trabalho, quando a partícula efetua um deslocamento sob a ação dessa força, é particularmente simples. Por que é simples? Porque o trabalho de uma força conservativa é uma diferença do que se chama da energia potencial associada a essa força. Então, toda força conservativa tem uma energia potencial que permite você calcular o trabalho dessa força de uma maneira incrivelmente simples. Então, vamos ver. Vamos provar que a energia potencial é elástica exibindo a sua força conservativa. Então, aqui você tem a situação, o trabalho da força elástica, né? Então, você tem a partícula aqui. Nesse desenho que está aqui, a força elástica é a vermelha, que está apontando para a esquerda, e o deslocamento está apontando para a direita, né? E já nesse outro desenho aqui, o deslocamento está apontando para a esquerda também, né? Para forças vetoriais, né, para quando a força existe em três dimensões e os deslocamentos são em três dimensões, o trabalho infinitesimal, né, por isso que tem um Dzinho aqui, né, o pequenininho trabalho que acontece quando a partícula se desloca desse dr, né, desse vetor dr, sob a ação dessa força F que está aqui, é dado pelo produto escalar desses dois. Mas no caso de uma força e de um deslocamento unidimensionais, como a força elástica e o deslocamento são todos escalares, né? A gente não está falando de movimentos em três dimensões nem em duas dimensões, esse produto escalar aqui consegue ser calculado pela expressão algébrica da força. Lembrando que, no caso unidimensional, as forças e deslocamentos não são vetores, mas eles têm sinal. Eles são positivos se eles estão orientados no sentido que você arbitrou como sendo positivo, no caso aqui desse desenho aqui para a direita, né? A força aqui é negativa, é um número real negativo. E esse deslocamento é um número real positivo. Em oposição, nesse caso que está aqui, as duas, tanto a força quanto o deslocamento, são negativas, né? Então, o trabalho de uma força escalar, como essa que está aí, pode ser corretamente calculado com os sinais algébricos da força e do deslocamento. Se não, veja, nesse caso aqui, se você olhasse do ponto de vista vetorial, você ia dizer que o trabalho vai ser negativo, né? Porque tem um vetor para a esquerda e um vetor para a direita, né? O produto escalar de dois vetores em direções opostas é negativo. E se você usar o fato de que o F é negativo e o QDX é positivo, você obtém o sinal correto, entende? Então, e aqui é a mesma coisa. O F para um lado e o dx para o lado, o vetor de deslocamento para o outro, você diria que, do ponto de vista da definição fundamental, o trabalho dessa força sobre essa partícula efetuando esse deslocamento aqui teria que ser positivo. E mesmo no caso escalar, e é corretamente dado por isso, né? O F de x é negativo, né, porque ele aponta para a esquerda, é um número real negativo, esse f de x nesse caso que está aqui, e o deslocamento também é negativo, né, porque ele está indo para a esquerda em relação ao dx. Então a mensagem é essa: quando você tem forças escalares, que nem forças que só existem em uma dimensão, né, o trabalho da força pode ser corretamente calculado com o sinal, com o valor algébrico. Algébrico quer dizer levando em conta o sinal, né, da força e o sinal e o valor algébrico do deslocamento. Entende? Dá certinho. Tá bom. Acontece que a força que a partícula experimenta elástica, né? Quando ela está na posição x, a gente tem a expressão, né? É o menos kx. Está aqui o cálculo do trabalho. Quando a partícula sai de um ponto A, por exemplo, ao longo do eixo x, né? Sai de um ponto A e vai para um ponto B, ou de um ponto A e vai para um ponto B, não interessa, né? O trabalho fica calculado dessa forma. Você tem que somar todos os valores dessas coisinhas pequenininhas aqui. A partícula, imagina que esse é o ponto A e esse é o ponto B. Então, nesse ponto A, você tem que saber o sinal, qual o valor da força, né? E multiplicar pelo deslocamento. Depois, nesse outro ponto, qual é o novo valor da força vezes o deslocamento da coisa, somar tudo isso. Isso é o que se chama de uma integral.
Então você tem que fazer uma integral de xa, da posição inicial até a posição final, do produto do valor algébrico da força vezes o valor algébrico do dx. Entende? O dx aqui pode ser negativo, caso essa posição, por exemplo, esteja à direita do xb, ó, se o xa estiver aqui e o xb estiver ali, os deslocamentozinhos que você tem que fazer para ir do A para o B são todos no sentido contrário positivo. Né? Então essa coisa tem sinal também. Tá? E ele é corretamente dado por isso. Então você tem que fazer essa integral. Agora a gente sabe que a lei de Hooke, a força que a partícula sente quando está na posição x é menos k vezes x, sempre com aquele detalhe, né? Desde que você escolha, como sempre se faz, né, a origem do eixo x como estando exatamente na posição aonde a mola não faz força nenhuma. Né? Então é menos kx. Né? E agora você tem que calcular isso. O trabalho da força elástica entre a posição A e a posição B, né, de coordenadas xa e xb, é dado por essa integral. Isso aqui é uma integral, não sei se vocês têm familiaridade com integral, eu posso guiar vocês aqui como resolver essa integral. A integral é sempre uma pergunta de o que é. A pergunta é, qual é a função de x cuja derivada em relação a x te dá menos kx? Bom, aí você tem que saber sobre derivadas, né? O que você derivando vai te produzir um x ao quadrado, né? Um x ao cubo não serve, você derivar um x ao cubo dá x ao quadrado, mas se você derivar um x ao quadrado, você obtém um x. Mas acontece que você obtém 2x, na verdade, né? Então, para eliminar esse 2 extra, você diferencia 1 meio de x2. A derivada de 1 meio de x2 é exatamente x, entende? Então, qual que é a função cuja derivada dá menos kx? É exatamente menos 1 meio de k vezes x. Né? O menos e o k é para reproduzir essa constante que está aqui. Né? E uma vez descoberta isso, que se chama a função primitiva, a função cuja derivada dá o integrando. O integrando é o menos k dx. Né? A função cuja derivada dá menos k vezes x é menos 1 meio de k vezes x2. Né? Então, o teorema fundamental do cálculo diz que você, para calcular essa integral, você tem que avaliar essa função aí, menos 1 meio de kx, aqui em cima, no ponto superior, por isso que está aqui menos 1 meio de kxb ao quadrado, e subtrair do valor dessa função calculada em xa. Né? Como a função já tem um menos, quando você subtrai o menos, dá um mais aqui, né? Um mais 1 meio de kxa ao quadrado. Entende? Então, decorre daí que o trabalho da força elástica entre o ponto xa e o ponto xb depende só de um valor calculado no ponto xa e de um valor calculado no ponto xb. Entende? Se você voltar lá em Física 1, você identifica qual é a energia potencial da força conservativa exatamente dessa forma. O trabalho de uma força conservativa é uma função, que é o que você está querendo descobrir que função é, né? Calculada em xa menos a mesma função calculada em xb. Comparação disso com isso aqui te permite concluir que a energia potencial elástica é 1 meio de kx2. Não é menos 1 meio de kx2, não. É mais 1 meio de kx2. Né? Porque é U de xa, você tem que comparar com esse cara que está aqui. Né? E o menos U de xb é esse cara que está aqui. Então, o U de x é 1 meio de kx2. Entendeu? Então, a força elástica menos kx é, de fato, conservativa. Por quê? Porque o trabalho dela entre dois pontos é exprimível como a diferença do valor de uma função, que a gente chama de energia potencial elástica, né? No ponto inicial menos no ponto final. Sempre que você consegue fazer isso, você prova que a força em questão é conservativa. Entende? Lá em Física 1 se mostra, por exemplo, que a força da gravidade em uma dimensão, né, também é conservativa, a força constante da gravidade, né, mg apontando para baixo, é uma força conservativa. E a energia potencial para essa força é menos mgy, né, com y é a altura, né, é apontada para cima. Enfim, no caso da força elástica, a energia potencial é essa função aqui, 1 meio de kx2, entende? Isso prova que a força é conservativa e você encontra ao mesmo tempo a energia potencial. Só para você perceber aqui o que isso significa. Aqui, imagina 3 situações aqui. Ó, a posição de equilíbrio está aqui. Né? Essa mola está relaxada, né? Não está nem esticada nem comprimida. Essa mola agora está comprimida de Dzinho e essa mola aqui está esticada de Dzão. A energia potencial elástica que essas molas aqui nessas configurações elas possuem são as seguintes: 1 meio de kx2, né?
Nesse caso que está aqui, o x aqui, no caso, você tem que imaginar que o zero aqui está exatamente sobre o x de equilíbrio, né? Então, a posição x aqui de uma massa que tivesse posicionada aqui, né, seria x igual a zero, né? Então, a mola relaxada não tem energia elástica nenhuma. É intuitivo isso, tá? Que a mola só armazena energia quando ela está esticada ou comprimida. Quando ela está comprimida de Dzinho, né, 1 meio de K Dzinho, na verdade menos Dzinho, né, porque o x é positivo para lá, né, 1 meio de K menos Dzinho ao quadrado dá isso aqui, né, 1 meio de K D ao quadrado. Se ela estiver esticada de Dzão, dá 1 meio de K Dzão ao quadrado, dá isso aqui. Então a mensagem é essa: a energia potencial elástica ela existe sempre que a mola está comprimida ou esticada. E quanto vale a energia elástica? Vale 1 meio da constante da mola vezes o quanto ela está comprimida ou esticada, tanto faz, ao quadrado. A energia potencial elástica é sempre positiva. Né? 1 meio de Kx2 não tem como ser negativo. Tá? O menor valor que ela assume é zero, a energia potencial elástica. Quando que isso ocorre? Quando a mola está relaxada. Tá? Então, no caso geral, aqui, né, generalizando o slide anterior, quando você não se dá o trabalho de colocar o zero do seu sistema de coordenadas exatamente na posição de equilíbrio, aí a força de Hooke tem essa forma mais inconveniente, digamos assim, né? E a energia potencial elástica tem correspondentemente essa expressão que está aqui. Tá? Mas, em geral, a gente bota o x de equilíbrio em zero, então a força elástica é menos kx e a energia potencial é 1 meio de kx2. Tá? Ok. Conservação de energia só acontece quando apenas forças conservativas trabalham. Isso aí eu estou lembrando coisas para vocês, coisas de física 1, né? A conservação de energia só acontece quando a partícula está sujeita a forças e se move sob a ação de forças, né? Mas dessas forças todas que ela sofre a ação, as únicas que trabalham durante o deslocamento delas são forças conservativas. Aí, nessa circunstância, acontece conservação de energia. Veja por quê. Isso aqui é o teorema da energia cinética do trabalho. Vale para qualquer tipo de situação, para várias forças agindo sobre a partícula. Né? Diz assim, a variação da energia cinética da partícula entre um ponto A e um ponto B, tá vendo? Isso aqui é a variação da energia cinética, né? A energia cinética da partícula quando ela está no ponto B, menos a energia cinética da partícula quando ela está no ponto A. Ela é igual ao trabalho de todas as forças que agem sobre a partícula no deslocamento que ela efetuou entre A e B. Aqui eu separei as forças que agem sobre a partícula entre forças conservativas, que têm uma energia potencial, e forças não conservativas, tipo atrito, por exemplo, que não tem energia potencial. Quando esse trabalho que está aqui é sempre zero, né, aí acontece a conservação de energia. Por que motivo? Porque o trabalho de forças conservativas ao ir de A para B é escrito como a energia potencial calculada no ponto A menos a energia potencial calculada no ponto B. Então acontece essa mágica que está aqui. A variação da energia cinética é menos a variação da energia potencial, né? Ao ir do A para o B. Porque aqui aparece a energia potencial do ponto inicial, né? Menos a energia potencial do ponto final. Essa é a maneira esquisita, digamos assim, como a energia potencial exprime o trabalho. E a razão pela qual se exprime isso dessa forma, e não como o B menos o A, como talvez você achasse mais razoável, é exatamente para produzir a conservação da energia de maneira legal. Aqui, ó. Você passando o B para o lado de cá, ele se une à energia cinética, e passando o Ka para o lado de lá, ele se une à energia potencial. Aí você conclui que a energia cinética da partícula mais a energia potencial da partícula permanece constante durante todo o deslocamento. Entende? Quando apenas forças conservativas trabalham. Então a partícula está sob a ação só do peso e da mola, por exemplo. Imagina, peso e mola, são duas forças conservativas, né? Então, ela vai fazer lá um movimento biruta, lá qualquer, não interessa. Né? A energia cinética da partícula vai variar, a velocidade dela vai variar e coisa e tal. A energia potencial gravitacional e a elástica vão variar. Ora a mola está esticada, ora a partícula sobe, ora ela desce. Vai fazer uma maluquice total. Mas pode ter certeza, isso varia. E isso varia, mas a soma não varia. Ok? É isso que acontece quando apenas forças conservativas trabalham. A conservação de energia, como você deve lembrar lá de Física 1, é uma ferramenta muito útil assim, para ajudar a resolver certos problemas sem passar pela resolução da equação de Newton. Resolver a equação de Newton sempre dá, né? No computador, pelo menos, sempre dá para fazer. E é tudo que há. Né? Em mecânica é só isso que existe, só existe a equação de Newton. Mas muitas vezes isso aqui representa um atalho muito útil para você inferir comportamentos e inferir qual vai ser a velocidade da partícula, às vezes, numa certa situação e coisa e tal, usando apenas a conservação de energia.
Isso aqui não é algo a mais. Eu sempre chamo a atenção disso em física 1. Isso não é algo a mais. A conservação de energia não é algo a mais do que a equação de Newton. Na verdade, o teorema da energia cinética e do trabalho, do qual isso aqui é derivado, é uma consequência direta do F igual a ma. Entende? Agora vamos checar a conservação da energia explicitamente no caso do oscilador harmônico. Olha lá. Tem uma partícula de massa m, essa é a aceleração dela, e essa partícula está sujeita a essa força apenas, né? A força aqui em questão é elástica, né? Apenas a força elástica está presente. Se tivesse peso e tal coisa, você teria que colocar mais coisa aqui. Como você não colocou, está pressuposto, né, que a única força que age sobre ela é essa força. E a força elástica é conservativa, então a energia vai se conservar, né? Que energia vai se conservar? A energia cinética, 1 meio de mv2, mais a energia potencial das forças conservativas. Só tem uma força aqui conservativa, né? Aqui no caso é 1 meio de kx2. Então pode ter certeza. A partícula pode fazer o que quiser, mas 1 meio de mv2 mais 1 meio de kx2 vai permanecer constante. Vamos verificar isso. A solução, a trajetória da partícula mais geral possível, quando ela está obedecendo essa equação, é o movimento harmônico simples. Mostramos isso, né? Desde que o ômega naturalmente seja raiz quadrada de K sobre M. Né? O A e o φ pode ser qualquer coisa, que isso aqui obedece essa equação. A velocidade é obtida dessa expressão, a gente também já fez essa conta, diferenciando. Né? O cosseno, a derivada do cosseno é menos seno, e você diferencia o argumento do cosseno em relação ao tempo e puxa fora um ômega por conta disso. Né? Então, essa é a expressão da velocidade em todos os instantes de tempo e essa é a expressão da posição. Como você vê, a posição fica variando o tempo todo, a velocidade fica variando o tempo todo. Porém, a energia total, que é 1 meio da energia potencial elástica mais a energia cinética, não muda. Veja como. Aqui, ó, vou escrever. Quem é o x de t? Está aqui, você que me disse aqui, ó, o x de t é isso. Então, eu botei no lugar do x ao quadrado aqui, a ao quadrado, tá vendo ali? Cosseno dessa coisa aqui, cosseno dessa coisa ao quadrado, né? E no lugar desse v de t aqui, eu coloquei a expressão da velocidade no instante t, né? Isso aqui é o quadrado da A2, por isso que tem esse A2 aqui, ômega 2, que é o quadrado dessa coisa, e seno ao quadrado dessa coisa que está aqui. Aí você vê isso aqui e diz, não, pô, professor, isso aqui está variando no tempo. Não, não está variando no tempo. Se você lembra que o ômega que aparece aqui na energia cinética, é a raiz quadrada de K sobre M, e ele tem que ser, para que isso aqui seja a solução disso, o ômega tem que ser raiz quadrada de K sobre M. Então você pode trocar aquele ômega 2 por K sobre M. Aí olha a mágica que acontece aqui. O pré-fator do seno ao quadrado é igualzinho ao pré-fator do cosseno ao quadrado. É 1 meio, o M aqui cancela com esse M, de K a 2. E aí você tem 1 meio de K a 2 cosseno ao quadrado dessa coisa, mais 1 meio de K a 2 vezes o seno ao quadrado dessa coisa aqui. Eu sei que o cosseno e o seno estão variando no tempo, mas você sabe que o cosseno ao quadrado de qualquer coisa mais o seno ao quadrado de qualquer coisa, de um certo ângulo, que eu quero dizer, o cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ para qualquer θ, né, é igual a 1 sempre. Então essa coisa que está aqui, isso varia no tempo, mas a soma não varia e vale isso aqui. 1 meio de K vezes a amplitude ao quadrado. Isso permanece constante. É a demonstração, é a verificação da conservação da energia total no caso de um movimento harmônico simples. Ok? E essa pergunta aqui, como é que eu respondo? O que fixa o valor constante da energia, esse valor que está aqui? O que fixa está claro aqui, ó, é a amplitude, né? E o que determina a amplitude? Volta aí 2 slides atrás, que você viu que é a posição inicial da partícula, o quanto você esticou a mola inicialmente ou comprimiu, né? E a velocidade inicial que fixam o A e o φ, né? Portanto, é a posição e a velocidade inicial que fixam, em particular, o A e, portanto, a energia total, entende? É como que você soltou o oscilador harmônico que vai definir o valor constante da energia, que vai permanecer constante durante todo o movimento subsequente. Olha aqui, ilustrando aqui, está aqui o nosso oscilador harmônico aí. Eu puxei ele de alguma quantidade aqui, soltei, ele está fazendo esse movimentozinho que está aí, né? Nesse ponto aqui, quando ele passa por aqui, a mola está relaxada, né? U é igual a zero. E a energia cinética é máxima. Lembra que a velocidade é máxima quando a partícula passa pelo x igual a zero, né? Então é isso que acontece. E quando ele chega nos extremos aqui, ó, no A
e no menos A. Quando ele chega nos extremos, você vê que ele para, instantaneamente ele para, né? Então, nos extremos, não tem energia cinética. Em contrapartida, a mola está super esticada ou super contraída, entendeu? É nesses pontos de extremo que a energia potencial elástica é máxima e, em contrapartida, a energia cinética é zero, entende? Mas em qualquer ponto intermediário, a soma do U com o K permanece constante, entende? A energia cinética máxima portanto, igual ao valor constante da energia, 1 meio de Ka2. A energia, nesse ponto aqui, evidentemente 1 meio de Ka2, né? Porque a partícula está parada, né? Não tem energia cinética, e o quanto a mola está esticada é igual a A, né? Então a energia é 1 meio de Ka2, que eu sabia, que era o valor constante da energia. O que você aprende aqui com essa coisa é que você pode encontrar uma maneira simples de lembrar qual é a velocidade com que a partícula passa pela origem. Porque a energia, quando a partícula passa pela origem, é só 1 meio de m vezes a velocidade ao quadrado, né? É a velocidade máxima ao quadrado. Como isso aqui tem que ser a energia total que é conservada, isso aqui tem que ser igual a 1 meio de K2, entendeu? Um exemplo de uma maneira de você lembrar que a velocidade máxima, como que a velocidade máxima está relacionada à amplitude. Enfim, é isso aí, a ilustração desse negócio. Agora, olha a análise do movimento aqui com o gráfico U de x. Isso aqui é o gráfico da parábola, né? Esse eixo horizontal aqui é x, e esse eixo vertical aqui é a energia. Né? Esse gráfico azul é o gráfico da parábola, o meio de K, x2. Perceba aqui qual é. Bom, tá, depois eu comento isso. Suponha que a condição inicial, o quanto você puxou inicialmente, a mola, que velocidade você deu na partícula, fixou essa energia. Ó. Essa energia vai ser constante aqui. O que significa isso? Como é que a partícula vai se mover? Por exemplo, quando a partícula se move aqui embaixo, tá? A partícula não está escorregando, não escorrega, não. Ela está aqui embaixo, está se movendo aqui embaixo. Né? Quando a partícula está aqui, por exemplo, qual é o valor da energia potencial? É esse tracejado aqui, né? É claramente essa altura aqui tracejada. E qual é a energia cinética? É o quanto falta para você chegar na energia constante. Ó. Isso aqui, né? Essa barra amarela, é uma maneira gráfica de você visualizar qual é a energia cinética da partícula em qualquer ponto. Ok? Em qualquer ponto que você tiver. Em particular, aqui, ó, a partícula nunca vai passar desse ponto nem desse. Por quê? Porque quando ela vem vindo, a energia cinética dela está diminuindo, chega nesse ponto é zero, né? É o ponto de retorno. Aí a partícula volta, tá certo? A partícula volta. Nos pontos de máxima amplitude, você vê claramente que a energia cinética é zero, a partícula está parada, né? E quando ela passa aqui pela origem, que a energia elástica é zero, né? O valor de 1 meio de Kx2 em x igual a zero é zero. Né? E a energia cinética é a distância energética daqui até a energia, é máxima. Né? A energia cinética é máxima quando a partícula passa por zero e é zero quando ela está aqui e aqui. Né? Aquilo que a gente já tinha comentado. Né? E a energia elástica é máxima aqui e é mínima aqui. Tá certo? E a partícula fica sambando aqui, para cá, para e volta e fica dançando assim. Né? Ela nunca passa desse ponto e desse ponto que se chama os pontos de retorno. Os pontos onde o valor constante da energia cruza com a energia potencial que está agindo sobre a partícula, né, se chamam pontos de retorno. Aqui uma ilustração de um outro tipo de força, né? A força gravitacional, né? Uma partícula em queda livre unidimensional está sob a ação de uma força mg para baixo. Né? É uma força conservativa também. Toda força constante é conservativa. E o valor, a expressão da energia potencial gravitacional é mgy, entende? Então aqui nesse caso aqui, ó, essa é a energia potencial gravitacional, é uma linha reta. Né? O y é igual a zero, a partícula se move aqui bom, aqui é meio difícil de visualizar, né, mas ela se move aqui no eixo horizontal, né, isso é meio estranho, né, porque ela está, na verdade, se movendo na vertical, mas enfim. Você pode, por exemplo, fixar a energia, né, a energia é conservada, né, então, olha aqui, quando a partícula está nessa altura aqui, em relação ao que você fixou como sendo y igual a zero, qual é a energia potencial gravitacional? É isso aqui, esse tracejado que está aqui, né? A distância do ponto até, como você leu, o valor de uma função. Né? Essa coisa que está aqui é o valor da energia potencial. É positiva nesse caso aqui, né? Para y positiva, ele é positiva. E a energia cinética é o quanto falta para você chegar ali na energia, entendeu? Se ela tivesse aqui, por exemplo, a partícula, qual seria a energia potencial gravitacional? Seria esse tanto aqui, mas negativo, né? Porque o troço está para baixo aqui. Né? E qual seria a energia cinética? Seria a distância daqui até ali.
A energia cinética é sempre positiva. A energia potencial é que tem umas energias potenciais que pode ser positiva e negativa, né? Mas a energia cinética é sempre positiva. Um meio de MV2, né, não tem como ser negativo. Mas MGY pode ser negativo, desde que o Y seja negativo, né? Então é isso. Esse aqui é o ponto de retorno, é a altura máxima, esse Y que está aqui, né? Esse Y que está aqui. É a altura máxima que a partícula atinge em queda livre quando ela tem essa energia total aqui fixada, entendeu? Essa é a altura máxima. Tá? Então, essa situação poderia ter acontecido como? Sei lá, por exemplo, em y igual a zero, você soltou, jogou para cima a partícula com essa energia cinética que está aqui. Né? Com essa energia cinética. Ora, se você lançou em y igual a zero, então a energia total vai ser exatamente esse valor que está aqui. Né? Então a partícula vem vindo para cá, vem vindo para cá, vem vindo para cá, ó, a velocidade dela diminuindo ali, ó, diminuindo, 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 até que chega aqui a energia cinética é zero. Aí depois ela volta. Aí vai ganhando energia cinética, né? Só que está com a velocidade negativa. Mas a energia cinética não se importa se a velocidade é positiva ou negativa, né? Ela vai ganhando energia cinética e o y vai diminuindo, 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 né? Até, sei lá,